Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre os relatórios de atividades dos projetos contemplados na Lei Aldir Blanc no ano passado, aqui no Médio Vale do Itajaí. Todo o processo de elaboração e envio do relatório de atividades é feito pelo mesmo sistema que vocês utilizaram para cadastrar os projetos. Então a gente vai compartilhar a tela aqui, vai vendo junto passo a passo e conversando sobre alguns pontos importantes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser login no sistema com o mesmo login e senha que a gente utilizou para o envio do nosso projeto cultural. Lembrando que se você tiver qualquer problema com o seu login e senha, você pode utilizar a opção ali embaixo, no clique aqui, para recuperar a sua senha. Já dentro do sistema, no menu lateral esquerdo, a gente tem essa função projetos, que é onde aparece todos os projetos que vocês possuem cadastrados no sistema. Clicando em projetos, vai aparecer a lista de projetos que vocês têm cadastrados, a situação de cada um deles e agora apareceu também os prazos específicos de execução daquele projeto. Tanto o prazo para finalização da execução, quanto o prazo para envio do relatório de atividades, que é sempre 30 dias a mais do que o prazo de execução. E agora ao lado tem essa função relatório de execução, aguardando. Então, onde você vai clicar para iniciar o envio do seu relatório de atividades, tá? Pode estar aguardando, que é sinal que você ainda não enviou o relatório, pode estar em avaliação, que é informação de que o seu relatório está sendo avaliado, e pode ter também em complementação ou algum outro tipo de aviso informando que você precisa rever um ou outro campo ou tomar algum tipo de ação diferente. Então é aqui que você vai acompanhar a situação do seu relatório de atividades. Clicando no botão relatório de execução aguardando, vocês vão ser direcionados para essa tela, onde teremos duas colunas. A coluna da esquerda é a coluna do que você propôs, são os textos originais do seu projeto. E a coluna à direita são os textos que você irá agora enviar comprovando a execução do projeto cultural. Uma informação importante: antes de iniciar o preenchimento desse formulário, faça os textos no seu computador, porque no meio desse processo você pode precisar de mais informações que você não tem e talvez não consiga salvar, sua conexão com a internet pode cair, então por segurança preencha primeiro no seu computador e depois venha ao sistema para alimentar os campos e fazer o envio. Bem, a primeira coisa que a gente precisa responder é sobre os objetivos e metas. Se o projeto que a gente propôs alcançou os resultados que foram previstos em quantidade de público, em quantidade de ações realizadas, cada projeto tem o seu próprio universo. Então, a gente vai responder sim, atingiu e comprovar. Então, lá embaixo nos anexos, a gente vai colocar uma informação que comprove isso que a gente está declarando. Caso não, a gente precisa explicar por que não atingiu esses objetivos e as metas esperadas e quais foram as atitudes, as medidas adotadas para garantir o cumprimento do projeto como um todo. A gente realizou alguma ação extra, teve alguma ação compensatória, a gente pensou em outra forma de desdobramento do projeto, a gente identificou algum problema e tomou uma determinada atitude para que isso não impedisse o alcance dos resultados propostos. Então é isso que a gente vai informar neste campo, se a gente atingiu os objetivos e as metas, os números, os resultados que a gente previu no projeto. Descendo um pouco mais, a gente tem o cronograma executado. Então, essa tá fácil, A pergunta é: o projeto aconteceu dentro dos prazos que foram previstos? Se sim, a gente vai ter comprovação disso, porque a gente teve os resultados, as ações, o que a gente previu aconteceu no tempo em que foi proposto inicialmente, e caso não, a gente vai informar quais foram os prazos e como isso se deu. Então você pode escrever aqui: não, o projeto não aconteceu nos prazos estimados por conta disso, disso e disso, e a ação que nós tomamos foi replanejar o projeto, pedimos prorrogação do prazo, coisas do gênero. Então você vai retratar tudo o que diz respeito aos prazos, às datas em que o projeto foi cumprido. Um pouco mais para baixo, a gente tem informação dos custos do projeto. Então, a gente vai responder aqui se o que a gente previu financeiramente, a gente previu que ia ter determinados custos para executar aquele projeto, se esses custos se mantiveram, se eles foram executados,
se o valor que a gente conseguiu no projeto foi suficiente, se a gente teve que remanejar de um lugar para o outro. Mas lembrem-se, tudo isso aqui é descritivo. A gente precisa comprovar que executou o projeto e não enviar uma prestação de contas financeira. Então, eu não vou anexar aqui nota fiscal dos pagamentos, comprovante de cada item de despesa. Eu vou relatar, eu vou informar se a minha previsão financeira inicial deu certo e, caso sim, eu tenho os comprovantes das atividades e, caso não, eu vou informar o que eu fiz para que desse certo o projeto. Da mesma forma, eu preciso cumpri-lo. Então, eu posso dizer, não, em determinado momento a gente verificou que um item custava muito mais do que foi previsto, ou subiu de preço, etc., e nós pedimos a redução da quantidade de atividades do projeto para dar conta de um determinado item. Enfim, a justificativa, a informação, o relatório é seu, então você vai colocar as informações de acordo com o seu projeto cultural, tá bom? Então, lembrando, você vai contar se deu certo, você não precisa anexar aqui comprovantes de despesa, tá? Agora, nós vamos falar sobre as ações de comunicação. Então, quais foram os meios utilizados para divulgar o projeto, quais ações foram realizadas, qual foi o público atingido por essas ações de comunicação. E lá embaixo, depois, eu vou colocar um anexo para as ações de comunicação. Então, eu vou colocar print das postagens em redes sociais, links de vídeos que foram divulgados, prints, eventualmente, de divulgação que foi realizada em grupos de outras mídias que não Facebook e Instagram, que tem relatórios próprios, por exemplo. Então, todo projeto precisa ter pelo menos uma ação de comunicação, correto? Mesmo que o projeto não preveja ação para o público, ele precisa comunicar que ele está acontecendo, porque ele é financiado com recurso público. Então, a gente vai ter pelo menos uma ação de comunicação e até mesmo projetos, muitos projetos foram realizados de forma online, com distribuição online, então a gente tem já a comprovação também da própria execução da atividade por meio de links e o alcance dessa atividade por meio de indicadores de acesso e tudo mais. Então aqui a gente vai relacionar o que foi executado de comunicação, lembrando que para cada item que eu estou contando aqui que foi executado, eu vou ter um anexo lá embaixo de comprovação dele. Eu posso também anexar lá embaixo indicadores, clipping de mídia, outros anexos que ajudem a ilustrar melhor o resultado das ações de comunicação, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre a contrapartida social do projeto, se o projeto executou as ações de contrapartida social previstas e como foram executadas, se foram de acordo com o planejado, se não foi de acordo com o planejado, quais foram as medidas adotadas para que elas fossem realizadas e assim por diante. Reparem que nem todos os editais, de acordo com o caráter do edital, ele não pedia contrapartida social como um item à parte dentro do projeto. Então, se o seu relatório não estiver solicitando no formulário uma explicação específica sobre contrapartida social, então você vai descrever, de acordo com as perguntas do relatório, as ações do projeto, mas talvez não tenha um item específico de contrapartida social. Isso depende de cada tipo de edital e de cada cidade. Aqui a gente tem um campo aberto, amplo, que nos permite contar mais sobre a execução do projeto. É justamente para a gente relatar algo que não foi abordado nos campos anteriores. Então aqui você conta o que você achar relevante para que a comissão, para que as pessoas entendam melhor como o seu projeto foi executado. Esse campo é da sua escolha utilizar, sim ou não, e que tipo de informação você vai inserir nele, desde que seja relevante para a compreensão de como o projeto foi executado. Logo abaixo a gente começa então com a lista de anexos e de links. Então, um anexo que a gente tem que ter, um anexo obrigatório, é um comprovante da execução. Então, é aceito um anexo no formato PDF, você deve colocar dentro de um PDF tudo que você entende que comprova a execução do projeto. Então, a gente está falando do cumprimento do objeto, Se eu propus uma live, eu preciso ter uma comprovação de que essa live foi executada. Logo abaixo, a gente tem também a lista de links. Então, eu posso colocar o link da live na lista de links e um print dessa tela, dizendo onde a live está disponibilizada dentro de um arquivo PDF. Por que você precisa colocar tanto o PDF quanto a lista de links? Porque essas contas da Lei Aldir Blanc vão ser auditadas por até 10 anos. Então, pode que o link não esteja mais no ar daqui a algum tempo. Então, a gente precisa que isso esteja também registrado em PDF. Nos outros dois anexos que a gente tem também,
de contrapartida social e de comprovantes de comunicação, são aceitos um anexo PDF em cada campo. Então você precisa compilar as informações destes campos dentro de anexos PDFs específicos, tá? Se você tiver algum problema para juntar esses arquivos em PDF, você pode buscar no Google ferramentas que transformam imagens em PDF, que juntam documentos para que você consiga ter tudo isso em um único arquivo PDF. Desejamos boa sorte para vocês em todo o processo de elaboração do relatório de atividades. Eu sei que a gente falou no começo, mas vale citar de novo. Preencham primeiro, organizem tudo isso no computador, num documento de Word, para depois subir aqui no relatório. E qualquer dúvida, você pode utilizar o campo Mensagens no menu lateral esquerdo também, no campo, na barra onde você clica em Projetos, embaixo tem Mensagem. Você pode enviar mensagens por ali também para tirar suas dúvidas, tá bom? Boa sorte!